Olá, eu sou o professor Aldimar Dionísio, docente do curso de Pedagogia da Universidade de Gurupi, UNIRG. Estou aqui para partilhar uma experiência com vocês. Dentro dos componentes curriculares, fundamentos e metodologias de História e Geografia, desenvolvemos a nossa ação de forma que gerasse um produto final. No primeiro momento, discutimos, a partir das teorias vigentes, toda a parte de fundamentos dessas duas disciplinas. Após todas essas discussões, embasadas na BNCC, partimos então para o trato metodológico. Estudamos diversas possibilidades metodológicas de enfoque das abordagens tratadas nestes dois componentes curriculares. Depois de toda essa experienciação, partimos então para a análise do livro didático. Escolhemos a coleção Pitanguá Mais, por ser a coleção adotada pela Secretaria Municipal de Educação de Gurupi, Tocantins, a nossa comunidade. Após a análise desse livro e todos os parâmetros traçados com a BNCC, o que traz como preconizado neste documento, nós então partimos para a organização do planejamento de aulas. Estes planejamentos foram estruturados em planos e estes planos serão divididos com vocês agora por meio destes vídeos que vocês apreciarão. Olá, eu sou Gleiva Ribeiro, acadêmica do 7º período do curso de Pedagogia da Universidade UNIRG de Gurupi. Estou aqui para fazer uma apresentação técnica de um plano de aula sob a orientação do professor Aldimar Dionísio. O plano de aula se constitui como um produto final do componente curricular, Fundamentos e Metodologia de História, e foi estruturado a partir das discussões teórico-práticas ocorridas em sala de aula e da análise do livro didático Pitanguá Mais, adotado pela Secretaria Municipal de Educação de Gurupi, Tocantins. Vamos ao plano. Identificação da aula. Componente curricular História, professora Gleiva Ribeiro Silva Gomes, série 1º ano do ensino fundamental, turma A. Objeto de conhecimento é a escola e diversidade do grupo social envolvido. Competência: compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como problematizar o significado das lógicas e organização cronológica. As habilidades: identificar as diferenças entre os variados ambientes em que vive, doméstico, escolar e da comunidade, reconhecendo as especificidades dos hábitos e das regras que os regem. Sistematização da aula, procedimentos metodológicos. Aqui eu começo com a acolhida. Apresentar a metodologia às crianças e ressaltar que a aula será feita através do recurso Jogo da Memória Temático. Nas cartas terão fotos de locais que fazem parte da cidade em que elas moram, como escola, praças e outro. Tudo isso será feito com a participação das crianças. A professora vai fazer os recortes juntamente com as crianças, escolher as fotos que fazem parte da sua cidade e a partir dali começar o jogo. O tempo pedagógico é de 10 minutos. Primeiro momento: primeiro baralhar as cartas, em seguida colocá-las com o verso para cima sobre a mesa, para que nenhum dos jogadores possa identificá-la. E o tempo pedagógico é de 5 minutos. No segundo momento, já feito todo esse processo, o primeiro jogador vira 2 cartas à sua escolha. Se as cartas forem idênticas, o jogador retira-as e guarda jogando novamente. Quem tiver tirado o maior número de cartas, vence o jogo. E aqui eu faço uma demonstração de um jogo da memória, onde mostra alguns locais importantes da cidade. O tempo pedagógico são 20 minutos. No terceiro momento, em seguida, a criança deverá reconhecer as figuras pertencentes a cada carta como sendo uma figura local, pertencente à sua cidade, e contar uma história sobre o mesmo. Aqui a intenção é, além de desenvolver a criatividade da criança,
descobrir o que ela conhece sobre a cidade, sobre o local em que ela vive. O tempo pedagógico são 30 minutos. Na avaliação, o instrumento será a participação e domínio de conteúdo, e a avaliação será feita mediante o desenvolvimento de aprendizagem das crianças, como ela interage com as outras, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das mesmas e reconhecer os ambientes que a rodeiam. E aqui estão as referências. Olá, eu sou Heloísa Rosa, acadêmica do 7º período do curso de Pedagogia da Universidade de Gurupi, UNIRG. Estou aqui para fazer uma apresentação técnica de um plano de aula sob a orientação do professor Aldimar Dionísio. Vamos ao plano. Identificação da aula. Componente curricular História. Professor Heloísa Rosa Braz, série 2º ano do ensino fundamental, turma A. Objeto de conhecimento: mudanças e permanências, tempo e histórias de vida. Competência: a noção do eu e do outro. Registros de experiências pessoais e da comunidade no tempo e no espaço. Aqui tem uma foto de uma certidão de nascimento, que é os registros de pessoas. Habilidades: selecionar e compreender o significado de objetos e documentos pessoais como fontes de memórias e histórias nos âmbitos pessoal, familiar, escolar e comunitário. Sistematização da aula. Procedimentos metodológicos. Acolhida: após as boas-vindas, será explicado aos alunos sobre o tempo de vida dos seres humanos, sobre a identidade de cada pessoa. Vamos colocar os alunos em roda, vamos explicar para eles sobre o tempo dos seres humanos, o tempo de vida dos bebês, das crianças, dos adultos. E o tempo pedagógico para essa acolhida é de 10 minutos. Primeiro momento: após, será mostrada uma foto do documento pessoal para as crianças, a certidão de nascimento, e começar a levantar os seguintes questionamentos. De quem é esse documento? Que informações podemos encontrar nesse documento? Você consegue identificar a data de nascimento, o nome da mãe? Vamos analisar um pouco sobre a certidão de nascimento. O tempo pedagógico para o primeiro momento é de 20 minutos. Segundo momento: neste momento da aula, serão distribuídas algumas folhas A4 para que eles desenhem algo que lembrasse da antiga escola, que, no caso, explicar para eles que a antiga escola ficou no passado, determinar esse tempo para eles, e o tempo pedagógico é de 20 minutos. Terceiro momento: em seguida, a turma dará uma volta no pátio da escola para verificar como é a escola que eles estudam agora, que fica no presente. Na volta à sala, eles desenharão sobre o que mudou na escola anterior, que foi o que eles desenharam no momento anterior da aula. O tempo pedagógico é de 20 minutos. Quarto momento: nessa etapa ocorrerá uma conversa sobre o que cada um desenhou e sempre levantar hipóteses sobre o tempo e sobre a história. Nesse momento é hora de conversarmos, fazer uma combinância e trazer o que cada um identificou e o que cada um desenhou. O tempo pedagógico é de 20 minutos. Recursos: fotos, folhas, lápis de cor. Os instrumentos de avaliação: a avaliação será feita de uma forma contínua e processual, vai ser uma avaliação de forma contínua. Os instrumentos de avaliação que foram utilizados são a pesquisa de campo, a produção de desenho e a apresentação de trabalho em sala. E aqui estão as nossas referências. Olá, eu sou Enerilane Ferreira de Souza, acadêmica do 7º período do curso de Pedagogia da Universidade de Gurupi, UNIRG. Estou aqui para fazer uma apresentação técnica de um plano de aula sob a orientação do professor Aldimar Dionísio. O plano de aula se constitui como o produto final do componente curricular, Fundamentos e Metodologia de História, e foi estruturado a partir das discussões
práticas ocorridas em sala de aula e da análise do livro didático Pitanguá Mais, adotado pela Secretaria Municipal de Educação de Gurupi, Tocantins. Vamos ao plano. Identificação da aula. Componente curricular: História, professor Enerilaine Ferreira de Souza, série quarto ano do Ensino Fundamental, turma A. Objeto de conhecimento: o mundo da tecnologia, a integração de pessoas e as exclusões sociais e culturais. Competência: transformações nos meios de comunicações. Habilidades: identificar as transformações ocorridas nos meios de comunicação, cultura oral, impressa, rádio, televisão, cinema, internet e demais tecnologias digitais de informações e comunicação, e discutir seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais. Sistematização da aula. Procedimento metodológico. Acolhida: fazer um círculo no meio da sala com os alunos, apresentando para a turma o que vai ser trabalhado na aula, pontuando no quadro os dados importantes, ao mesmo tempo fazendo perguntas como: vocês sabem o que é linguagem? A linguagem entrega, ou seja, aproxima as pessoas ou as inclui à distância. Colocar no quadro, né, para os alunos algumas perguntas para que eles possam responder e se eles conseguirem responder ou não, ou, juntamente com os alunos, fazer uma descoberta, assim, o que é linguagem e o que significa linguagem integrar também. Primeiro momento. Com o uso do Data Show, será projetada a palavra "Quem adivinha as palavras secretas?". Em seguida, será dividida a turma em 3 grupos. Cada grupo receberá um tema diferente para desenvolver. O primeiro grupo vai apresentar o tema para a turma utilizando somente gestos, pode ser mímica ou encenação, desde que não usem palavras ou objetos. O segundo grupo apresentará seu tema com desenhos em uma folha de cartolina ou papel pardo e material de colorir. O terceiro grupo apresentará o tema com um texto escrito em um cartaz. A preparação deve levar em 5 minutos e cada grupo terá 1 minuto e 30 segundos para expor ou até que algum colega descubra sobre o que é a exposição. Depois dessa atividade, vai ter um debate a pôr do jogo. Será sobre qual a linguagem foi mais fácil, gestual, imagética ou escrita, tanto para quem apresentou quanto para quem adivinhou, pedindo para que cada grupo justificarem suas respostas. Aqui a atividade é lúdica, né? Aqui, como vemos, a atividade lúdica, para as crianças dentro da sala também se divertir, tirar algumas opiniões que ela tem. Segundo momento, com as imagens já projetadas, todos irão ler a palavra. Todas as imagens referem-se a instrumentos da escrita. Você conhece estes objetos e seu uso? Com os alunos fazendo perguntas e tentando adivinhar, aos poucos a professora fará uma mediação, nomeando e explicando o uso desses objetos impressos de livros, o pombo-correio, o telégrafo, o lápis, o computador. Ao mesmo tempo, interagir com os alunos fazendo as seguintes indagações: alguns desses objetos não são mais usados? Quais? Que outros objetos podem ser associados? Aqui também, se o professor, né, tiver algum desses objetos, ou sabe alguém que tem, seria bom levar para dentro da sala para que os alunos se interajam, vá até a mesa do professor para ver esse objeto mais de perto, tirar suas opiniões e saber como que funciona. Terceiro momento, os alunos irão fazer duplas para a próxima atividade que será escrita no quadro.
Que tal usarmos o alfabeto fenício como um código, distribuindo aos alunos o material impresso? Todos lerão o texto da folha que esclarece ao aluno sobre as vogais do alfabeto. Será explicado também que conhece seus signos não significa escrever em outra língua. Por exemplo, possuímos o mesmo alfabeto que os alemães ou francês, mas não quer dizer que por isso podemos traduzir as palavras em seu idioma. Em seguida, as duplas escreverão uma frase de até 6 palavras utilizando os caracteres fenícios para que o colega da mesma dupla decifre. Quando os dois alunos terminarem de escrever a frase, eles deverão trocar e começar a traduzir. Quando todos já tiverem trocado e decifrado a frase, será feito um debate com base na atividade que eles fizeram. Será que compreenderam nossa escrita diante de tantas transformações? Será que é bom para as futuras gerações conhecer como escrevemos? Será que ainda usarão papel e os instrumentos da escrita serão os mesmos? Aqui vai ser apresentado uma atividade no quadro com o alfabeto fenício, de acordo com o código, e também assim a professora pode apresentar alguns outros tipos de comunicação, que não são apenas o fenício, a parte do código aqui. Tem código também em números, de antigamente. Aí eles podem tirar suas dúvidas também, fazendo pergunta, e aí a professora respondendo, e assim ela também fazendo pergunta para os alunos. Recursos usado data show, cartaz, folha de cartolina, papel pardo, material de colorir. Essas são as referências usadas.